Dante já está aqui conosco. Muito bom dia, Dante. Bom dia, Manuel. Bom dia, Adriane. E olha, Dante, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid-19 ganhou um novo capítulo, né? Ontem, após o advogado-geral da União pedir ao Supremo Tribunal Federal que o general permaneça em silêncio. Ou seja, não é nem depoimento, né? Se a pessoa não fala. Vai ser depoimento só do que ele quiser, do que ele achar que não produz prova contra ele. Se o pedido, né, do habeas corpus preventivo for aprovado pelo STF, né, ele está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, que em 2006, né, ele deu uma decisão semelhante, favorável a um depoente. Né? Tinha um caso de uma advogada que foi depor em uma CPI e ela já era investigada, né, fora do âmbito do Congresso. Então ela entrou com habeas corpus preventivo, o Lewandowski, na hora de analisar o mérito, deu ganho de causa a ela. Então existe aí uma tendência, se a gente for olhar para o histórico, né, para a jurisprudência, que ele acate esse pedido. Por quê? Porque Pazuello já é investigado, né, por um pedido da PGR, investigado no STF, por conta da administração ali naquela crise sanitária que a gente começou a viver em janeiro e se estendeu aí até abril, quando ele já não era mais o ministro da Saúde. Então a argumentação da AGU, que saiu em defesa do Pazuello, é de que ele não gere provas contra ele, né? Que é um direito constitucional da pessoa, se ela é investigada, ela não tem a obrigação de gerar provas contra si. Né? Então, as perguntas que forem feitas eventualmente lá na CPI, que ele entenda que a resposta pode gerar provas contra ele, tanto nas investigações que já estão em curso, né, no STF, quanto no próprio âmbito da CPI, ele pode simplesmente declinar de responder isso, se Lewandowski analisar isso positivamente para o pedido da AGU. O depoimento está marcado para terça, no dia 19. Agora, eles também não querem que ele saia de lá preso, né? O pedido prevê que esse habeas corpus, no sentido também de que, olha, não respondeu, mas também não ter a prisão decretada lá pela CPI. Exato. Depois daquela situação lá envolvendo o Fábio Weingarten, todo aquele temor de que houvesse um pedido de prisão e houve, e só não foi à frente por uma decisão ali do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, eles entraram também com esse salvo-conduto aí, para que ele não seja alvo desses pedidos de prisão, porque no entendimento da AGU já há uma predisposição, há um pré-julgamento por parte de membros da CPI de encará-lo, no caso Pazuello, como um culpado, né, dessa história toda por conta de declarações anteriores, prévias, feitas inclusive antes da CPI, né, e também durante a CPI, principalmente na análise do depoimento de Marcelo Queiroga. Muitas vezes ele era chamado a comentar atos, comentar ações administrativas, opiniões emitidas pelo ministro Pazuello. Então, no entendimento, e pelo então ministro Pazuello, né, então no entendimento aí da AGU, existe uma predisposição, né, digamos assim. E essa predisposição, Dante, ela é validada pelo próprio ex-ministro, né? Porque ele estava aqui em Manaus, passeando no shopping sem máscara. Na semana seguinte, que era para ele depor na comissão, ele disse que teve contato com generais do Exército Brasileiro que tinham testado positivo e que, por conta disso, ele próprio tinha decidido entrar numa quarentena preventiva. E aí, na hora de depor, que está previsto já para a semana que vem, né, ele teve o tempo ali de isolamento, ganhou tempo um isolamento, isso. Inclusive, que ele nem cumpriu, né, porque ele foi visto na casa do Onyx Lorenzoni, depois chegou aí ao Planalto. Parece tudo muito estratégico. E aí, quando chega a hora de depor, tem a possibilidade de não precisar falar. Então, isso mesmo, já, assim, na minha perspectiva, eu não sei como que isso vai ser visto pelas autoridades, mas já é um próprio tiro no pé. Fica muito evidente que está tentando se esquivar de falar, de dar declarações públicas, e ele não está indo lá como indiciado nesse caso. Ele é uma testemunha do processo de investigação da CPI. É esse o grande ponto, porque como testemunha ele não pode mentir, né? Então é esse o grande cerne aí da questão. É isso que levanta todo esse pedido se ele já fosse como indiciado, como investigado, aí ele não precisaria desse pedido da AGU, porque nesse caso ele já estaria ali numa condição de investigado. Estaria respaldado, né? Exato, mas como ele é investigado fora do âmbito do Congresso, aí ele entra com esse pedido justamente para que essas declarações que ele citar à CPI não sejam usadas, né, nas investigações que já estão em curso contra ele. É uma decisão de quem está preocupado, claramente, né, com as investigações, mas ela passa, né, uma impressão de que há com que se preocupar, né, da parte dele, aquela velha história do quem não deve não teme. Né? Então, se você tem essa predisposição,
antecipação, né, essa preocupação, que é direito, é constitucional, ele não está fazendo nada ilegal nesse momento, mas a imagem que se passa de alguém que o tempo todo reafirmou os seus atos, defendeu a legalidade deles e agora evita primeiro comparecer, né, e depois evita falar e já pede um salvo-conduto para não sair preso, gera uma impressão aí um pouco complicada. Mas, na opinião pública. Dante, eu vou ser franco contigo. Até eu mesmo, numa situação como essa, a gente já não tem uma situação de segurança jurídica no nosso país, mesmo quando se trata das instituições da justiça brasileira. No campo político, ainda tendo Renan Calheiros como relator da CPI, aí fica de fato muito complicado você achar que a CPI vai jogar um jogo justo, vai fazer o fair play ali. É muito complicado. Então ele acaba tendo que realmente se proteger, porque existe, aí a gente lembra que a CPI também é formada, tem lá os apoiadores, que são minoria, o Centrão, que o pessoal o próprio presidente da CPI, o Omar Aziz, não se declara oposição ao governo, mas também não se declara apoiador do governo, e tem lá os membros dos partidos de oposição. Ou seja, o ex-ministro vai sim na condição de testemunha, mas ele é um dos alvos dessa CPI, isso está claro no campo político. Exatamente. Né? É por isso que a gente está falando, são as armas legais, né? Ele está jogando o jogo com o que ele pode jogar ali, com o que está à disposição dele. Nesse ponto não tem nada ilegal, é muito da impressão que se passa nesse momento, né? Desse momento de esclarecimento. E eu acho que nem só impressão, né? Porque se você já entra com pedido para não ser preso, é porque você sabe que tem a possibilidade de ser preso. E vai ser preso não vai ser só por vontade política. Se for preso é porque há algum tipo de indício de algo que foi feito de forma criminosa. Então, quando você tenta ter esse respaldo, você ao mesmo tempo está dando um indício de que existe de fato essa possibilidade. Não só por interesse político, o interesse político por si só tem grande influência, mas não consegue prender necessariamente numa situação como essa, até porque é o início de uma investigação. Mas olha, ter a prisão decretada numa CPI, numa circunstância política dessa, é algo muito complicado, viu? E é preciso. Eu me protegeria, viu? Por tudo que a gente está analisando, pelo que está sendo visto e pelas declarações do senador Omar Aziz durante todo aquele imbróglio envolvendo o Fábio Weingarten, mesmo sendo Pazuello, mesmo sendo o principal, de fato, né, alvo da CPI, das investigações que já estão em curso até aqui, eu acho difícil que ele saísse dali preso. Mas eu estou falando daqui, né, da minha posição, de Manaus, não de Brasília, sem ter pisado ali sem ter sentado numa cadeira de ministério, né? É muito fácil para eu falar isso, né? Mas são as armas legais que estão sendo colocadas, mas já mostra, certamente, nas investigações em curso que já estão no STF, cada pergunta não respondida vai já dar um caminho para quem está investigando, porque se perguntam sobre um fato específico e ele se recusa a responder, porque ali, para quem está investigando esse caso, já vai dar um direcionamento. Não seria leviano de achar que ele ia conseguir responder tudo 100%, porque ninguém consegue fazer isso até aqui numa CPI por conta de tudo que está envolvido. Mas que essas negativas de resposta que forem dadas ali durante a CPI vão certamente nortear os caminhos de quem está investigando essa questão. O silêncio pode falar mais do que as palavras, né? O silêncio fala muito. E falando em falar, como que foram os depoimentos da CPI de ontem? Foi um dia mais calmo por lá, mais tranquilo? Foi um dia... Não teve ninguém sendo chamado daquilo que a gente ouviu ontem aqui? Não precisamos colocar nenhum pi aí nas declarações de hoje, né? nenhum veto aos áudios proferidos, mas... Foi mais tranquilo por um lado, né? Um depoimento mais técnico, porque a gente estava falando ali com um representante de uma empresa farmacêutica, né? Não necessariamente com políticos, porém ficou ali colocado de maneira bem clara que a gente hoje poderia ter no Brasil aí pelo menos 4,5 milhões de doses a mais, né? de vacinas no país até março, né? Ou seja, a gente poderia ter pelo menos mais de 2 milhões de pessoas já vacinadas que hoje não estão, porque a Pfizer relatou lá, né, que foram cinco tentativas de oferta, começando lá em agosto, para fechar agora no começo desse ano, começar agora em março. Né? O que teria de principal diferença nesse nosso cenário? Com esse acordo fechado, o acordo que está em vigor aí com a Pfizer, ele prevê 14 milhões de doses até o final desse primeiro trimestre, até o final de junho. Né? Então, pelo contrato vigente entre a Pfizer e o governo brasileiro, até o final de junho deverão ser 14 milhões de doses. O que traria de diferente? A gente poderia ter tido em dezembro 1,5 milhão de doses e mais 3 milhões de doses nesse primeiro trimestre. Até o final de março
né, caso esse acordo fosse fechado lá em setembro. O presidente agora da América Latina, na época era representante do Brasil, né, da Pfizer no Brasil, ele afirmou que todas as condições contratuais que foram chamadas pelo governo federal de leoninas, elas foram as mesmas impostas a todos os países em que houve a negociação, né? Então ficou bem claro que a gente perdeu a oportunidade de ter pelo menos aí 4,5 milhões de doses a mais no Brasil por conta dessa demora, por conta dessa letargia nas negociações com a empresa. Inclusive gerou novos requerimentos de participação. O senador Alessandro Vieira apresentou um requerimento que ainda não foi votado para a convocação do vereador Carlos Bolsonaro e do assessor da presidência Felipe Martins, porque eles estariam em uma dessas reuniões de negociação, então eles querem saber o que houve para essa negociação não ter avançado, e isso foi o que mais trouxe aí de revolta ali por parte, houve depoimentos bem contundentes ali por parte principalmente dos senadores de oposição em relação a essa demora para a negociação, porque inclusive hoje, analisando estudos da Universidade de Pelotas, que foi feito logo depois, né, quando foram reveladas essas condições, foram calcular ali quantas pessoas poderiam não ter morrido nesse contexto todo. Na análise da Universidade de Pelotas, que é quem tem um dos estudos de universidade mais completos do Brasil sobre a Covid, teriam sido pelo menos 5 mil pessoas na parte mais fácil da margem de erro, né, de 5 a 23 mil pessoas que poderiam não ter morrido caso essas 4 milhões de doses e meia tivessem chegado até março desse ano aqui no Brasil. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.